Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje é um dos mais esperados do canal, um dos mais pedidos do canal. Eu finalmente consegui trazer os dois. Estou aqui com o de Paulo e Paulino, tudo bem? Beleza, graças a Deus. E melhor Ótimo, agora falando aqui com você, né, Piunte? Ô Piunte, estamos aí para nossa alegria com você, esse podcast tão ouvido, tão Assistido, visto, né? assistido, tão querido pelo público brasileiro. Parabéns. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz mesmo de vocês terem vindo. Só para dar inveja para quem está assistindo, nós almoçamos juntos ainda, agora há pouco. E eu queria só começar perguntando, por que vocês acham que os artistas gostam tanto de vocês? Porque assim, o público a gente já sabe. Mas Eu acho que é devido a isso, todos eles reconhecer a nossa luta, a nossa Naturalidade, né? naturalidade, a nossa disciplina, a nossa busca. E graças a Deus realmente são todos amigos do coração, companheiros de luta, companheiros de jornada, de uma causa, de uma sobrevivência. Não é fácil, né? Vocês, eu tô começando já com pergunta já de cara, antes de voltar na história. Isso. A gente brinca muito de dupla mais afinada e tal. Vocês percebem também que vocês são um nível um pouco avançado de controle de voz, de colocação, de tom, de afinação? Tirando a modéstia um pouco. Não, nós somos muito dedicados, somos muito disciplinados, mas temos muitas dificuldades de fazer isso também. Não é fácil para a gente fazer, não. Sofre um pouco. Sofre. Sabemos as nossas limitações, né? Sabemos as nossas limitações, mas somos teimosos também. Mas a teimosia está funcionando, né? Faz tempo. Graças a Deus, né? Vocês são de onde? Nascemos em Minas Gerais. Nascemos em Martinho Campos, tanto eu como de Paulo. Oeste de Minas, né? Perto de Bom Despacho, que é a região do oeste de Minas ali, né? Fica entre Bom Despacho e Abaeté. E Pompéu. E Pompéu, É isso. Fica De no lá meio. fomos bem garotinhos, com poucos anos de idade. Eu estava com apenas 3 anos de idade. Fomos embora para Patos de Minas, onde começamos a cantar. Essa mudança foi por quê? Nosso pai foi trabalhar na cidade de Patos de Minas, família numerosa, todo Distribuidora, mundo né? acompanhou ele. Né? O pai de vocês tocava sanfona. Tocava. Gostava Ele tocava violão, sanfona, sempre teve esses instrumentos em casa. Era um autodidata, né? Que pegava o cavaquinho, tocava um pouquinho, violão, pegava o acordeon, tocava também. Então, sanfona. Era um cara dedicado. Vocês são quantos irmãos? Somos 10 irmãos. 10 irmãos? 10 irmãos. E a dupla ficou vocês por quê? Teve outras combinações de irmãos ou não? Não, ninguém mais canta, ninguém quis saber. O de Paulo é o 5º da família, eu sou o 6º. E a gente começou bem garotinhos. Eu cantava com meu pai. E meu pai disse, não dou conta de cantar nessa altura. Preciso arrumar um menino para cantar com você. O de Paulo trabalhava em uma padaria. E o meu pai foi atrás de 2 garotinhos que cantavam muito bonitinho na cidade de Patos de Minas, Vanderlei e Geraldo. E quando meu pai percebeu que um deles que eles eram irmãos, e ele gostaria de for atrás de um deles para cantar comigo, dar uma força para mim, ensinar alguma coisinha. Aí, quando viu que os 2 eram irmãos, ele disse, não, vocês não podem separar de jeito nenhum, mas vai lá em casa cantar para nós um pouquinho. E eles foram. O de Paulo despertou. A dupla chamava Vanderlei e Geraldo. O de Paulo despertou e eu comecei a ensaiar com o de Paulo, às escondidas do meu pai. Meu pai vinha de dificuldade financeira muito grande. Um dia ele chegou em casa um pouco contrariado. Eu falei para ele, pai, arrumei um menino para cantar comigo. É? Quem é? É o Tilias. Ele tinha apelido de Tilias, chama Elias, né? Chamava ele de Tilias, é o Tilias. Mas ele está cantando? Aí chamei lá, nós cantamos uma modinha, ele achou bom, vamos começar. O seu nome é qual? Geraldo. Geraldo, é Elias e Geraldo. Elias e Geraldo. Mas nunca usou esse nome? Não, no comecinho da carreira, sim, bem no comecinho. Até então chegar o Barreirito e perguntar pro seu Luiz, como é que é o nome dos meninos? Elias e Geraldo. O disco, né? Gravar o primeiro disco, ele que produziu, né? Aí ele colocou o nome de Paulo e Paulino. Aliás, era Paulo e Paulino. O sobrenome é Paulo? É Paula. Paula, os dois? Paula. é Geraldo de de Paula e Elias de Paula. Tem muita gente que fala de Paula e Paulino, não tem? Tem. Eu vejo na hora de escrever, soa, de né? Paula. Soa, né? Que cola, né? Exatamente.
Mas o nome original é Paula mesmo, de Paula mesmo. É, de Paula. Antes de falar do Barrerito, toda dessa história, você já cantava de primeira e ele já entrava de segunda? Já era meio que... Isso, exatamente. Nós tivemos referências muito grandes dos nossos queridos Silveira e Silveirinha, que meu pai era fã demais da conta, e a mamãe Tonique Tinoco. E depois, no nosso primeiro disco, logo quando nós formamos a duplas, depois aí de 1 ano e meio mais ou menos, nós estávamos gravando o primeiro LP numa produção do Barrerito. Aí nós começamos a ter uma noção maior do canto, né? Da beleza que é o canto. Ele sempre fez primeiro e eu sempre fui meio abiúdo, sabe? Você vai onde dá ali. Exatamente. Mas você tinha algum segundeiro que você meio que se inspirava ou foi natural? Além do Silveirinha, tem o Crione, né? O Crione também me encheu os olhos cantando e o Crione foi meu professor em tudo. Demorou muito para você aprender mesmo segunda voz? Demorou um pouquinho, estou aprendendo até hoje. Às vezes é difícil. Às vezes tem coisas que a gente pensa que é fácil, mas não é, né? A gente vai fazer e não dá conta. Aí tem que ter um professor bom. Você tem algum? Tenho agora o dia a dia da música, né? E tenho um produtor de voz muito bom. Na hora que está gravando tem sempre alguém. É bom, é bom para ensaios, né? É bom que você tenha uma opinião de fora para com você, porque às vezes você vai muito pela emoção e a razão é outra, né? Isso. Então nós temos o professor Mozart, que está sempre junto conosco. O Mozart que você me contou, é o até compadre, hoje com vocês. Tá conosco, trabalha conosco. É o grande compadre do nosso querido Pinóquio. Pinóquio nos apresentou o Mozart para o nosso trabalho ser um pouco mais elevado, valorizado, né? Categorizado, né? Categorizado também. É verdade. Para entrar na história valendo agora, vocês têm um jeito de cantar, um estilo de cantar muito bonito também. Obrigado. Vocês sabem disso, né? Até vocês devem adorar isso. É difícil, né? Porque para ficar feio é muito fácil, né? Se pegar qualquer pessoa e tentar cantar assim, desafinado, ou sem conhecimento de onde colocar a voz, fica horrível. Isso. E não tem muita gente mais fazendo esse tipo de voz. Certo. Esse tipo de cantoria, assim. Vem da onde? E eu queria saber se nessa época que vocês começaram a cantar juntos, já era o caminho que vocês queriam seguir. E não cantar alto pra caramba, por exemplo, que nem outras duplas. Isso, Pinhote. Nós de Paulo e Paulino, nós levamos a música muito a sério. Nós temos uma gratidão muito grande ao meio musical, aos amigos que ao longo do meio musical nós fizemos. E entendemos que a música é uma maneira de comunicação universal muito forte, muito poderosa. Então, nós gostamos de fazer esse tipo de trabalho. Queremos apresentar algo diferente para que possamos sermos notados. Porque se você fazer igual a todo mundo, às vezes seu trabalho pode ser até melhor do que os demais, mas você não vai conseguir passar adiante, né? Então, eu e o Museu de Paulo sempre fomos disciplinados, buscamos essa responsabilidade. Graças a Deus, conseguimos mostrar algo novo para os fãs, para os que gostam do estilo, e conseguimos sobreviver desta modesta arte, que nós somos muito agradecidos a Deus, né, de Paulo? Com certeza, né, Paulino? E um detalhe importante é que nós nunca fomos de acompanhar moda, né? Quando nós começamos, por exemplo, quando nós tentamos cantar, a Jovem Guarda era o momento musical do país, né? Exatamente, era a música de evidência. A música, né? Exatamente. E como nós meninos, né, é natural que nós gostássemos de Jovem Guarda. Como a gente gostava também. Como a gente gosta, muito bonito, e gostava e ainda gosta até hoje, né? Até hoje. Com belos cantores, belos intérpretes, canções maravilhosas. Mas nós queríamos cantar moda caipira, né? E a gente queria cantar a música em dueto, né? Em dueto. E existe alguma gravação de vocês cantando de outro jeito? Que não seja esse estilo arrastado, chorado? Os primeiros discos, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto disco, era num estilo que conseguia fazer muito bem o Delmiro e Delmon, o Gino e Geno,
o Trio Parada Dura, o Creone Barrerito fazia muito bem, e as demais duplas daquela época, tudo cantava com aquele estilo para fora, bem, porque as dificuldades eram muitas, tinha muito circo que não tinha nem microfone para cantar, então tinha que mostrar ali. Isso influenciava. Isso, exatamente. Então, quando nós sentimos que naquele estilo a gente não conseguiria ultrapassar ninguém desses que eu citei, e muitos outros, por exemplo, uma dupla maravilhosa chamada Osmani e Manito, que dupla linda, como cantou bonito, nossos grandes amigos, mas a gente nunca daria conta de fazer algo naquele estilo tão bom quanto eles. Isso. Aí nós buscamos uma nova linha musical, e graças a Deus encontramos. Vem da onde? Você falou de Silveiro Silveirinho, Silveiro Barrinha. Isso, a gente vem desse estilo, né? Dessa árvore. Dessa árvore. E nós procuramos uma outra estrada, outra influência. Desde criança a gente gostava muito dos filmes de faroeste. E as músicas do Bang Bang a gente impressionava como era bonito aquilo, né? E buscamos no country americano, Paul Simon, Garfunkel, aquela linha musical onde nós introduzimos o que a gente gostava de fazer, que era o sertanejo. Juntou as duas fases, as duas linhas, fizemos essa fusão e graças a Deus deu certo. Eu anotei aqui, tá até aqui escrito Simon e Garfunkel, porque tem alguns momentos que parece que vocês vão para o mesmo rumo, né? A dupla lá e vocês aqui, parece que tem uma linha parecida. Tem uma influência? Interessante que deles não, né, de Paulo? Não deles, tem assim... Porque a gente nunca pesquisou o trabalho, muito embora gostar muito, mas deles não, mas a gente pesquisava muito o Willie Nelson, achava muito bonito o Willie Nelson cantando. Tem a Dolly Parton, cantava muita coisa que a gente pegou para o estilo. O outro grande lá, que o Daniel gravou com ele também, é o Alan Jackson. Né? Alan Jackson, muito bacana. Então a gente pegava todo aquele estilo, sentia e colocava para o de Paulo e Paulino cantar. Você pode me explicar como é isso? Até antes você tinha me mostrado. Sim. Qual foi a diferença que vocês colocaram? Você falou, não, era assim, mas a gente resolveu... Às vezes, numa canção dessa, a gente coloca o de Paulo como fazer uma terçazinha, começa com solo, ele vem com uma terça. Por exemplo, nós recebemos essa canção, que era uma canção que o Leandro Leonardo pegou para o repertório. O Leandro nos passou a canção, que era um momento solo, e nós já começamos a dupla cantando. Por exemplo, busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei. Daí no refrão, aí eu troco com o de Paulo a colocação da voz. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará, em quem pensará. Não, é inacreditável, dá raiva de vocês, né, cara? Porque isso? E eu não sabia, como eu falei pra vocês, a gente almoçou antes, então eu ouvi algumas histórias. E vocês me contaram que vocês não são afinados desse jeito, ou afinados não, mas não sabiam colocar a voz desse jeito desde sempre. É verdade. Rolou um processo de aprendizagem para chegar nisso. Muita gente acha que é instintivo, simplesmente. Queria que você falasse um pouco disso, porque isso daqui é aprendido, né? Isso, quando nós fomos gravar o nosso sexto LP, nós escolhemos o Maestro Pinóquio, porque a gente gosta muito do trabalho dele, identificava com a pessoa dele, a gente já conhecia a pessoa, o trabalho artístico dele muito bom, as composições dele nem se falam, né? Aí nós o convidamos para gravar esse disco conosco, para ser o maestro do disco, ele aceitou, e quando nós fomos colocar a voz, ele falou, meninos, é o seguinte, estou notando a intenção de vocês muito boa, mas a prática está muito distante. Aí nos apresentou o nosso querido Mozart, que é o compadre do Mozart, que no meio artístico é conhecido como compadre, e o compadre, dentro da sua capacidade extraordinária, deu uma lapidação muito grande no de Paulo e Paulino, interpretando,
fazendo divisões, colocando duetos, afinando palavras, detalhes muito importantes, né? Muito importantes e muitos sentidos. E nós foi um trabalho que nós ficamos imensamente agradecidos. Somos agradecidos ao nosso querido Pinóquio, até hoje, por ter nos apresentado o nosso querido Mozart. O Pinóquio, isso daí, vocês chegaram nele, era anos 80 ainda? Já era nos anos 90 já. 90 já. Isso, final dos anos 80 com 90. Vocês não cantavam tão bem assim? Não. Até hoje não. O estilo era um pouco diferente. Às vezes a gente canta com muito sentimento, mas cantar bem é muito difícil falar. Cantar bem é para os... Tá na escala de cima. Vocês estão, mas vocês não se colocam, obrigado, né? Mas obrigado. todo mundo coloca vocês. É uma coisa Muito obrigado. muito interessante. Você está falando do final dos anos 80, 90. Eu me lembro de Paulo e Paulino. Pela primeira vez, eu sou aqui de Campinas, interior de São Paulo, que tudo aqui chega meio atrasado, né? Meio comum isso. Eu me lembro muito de vocês quando o Leandro faleceu. Sim. Que mostrou vocês em todos os lugares. Vocês tocaram no velório ou no enterro, algo assim? Foi isso? Isso. E foi a primeira vez que eu me lembro de ver. Acho que foi no Gugu, Certo. talvez. Pô, de Paulo e Paulino tem uma dupla. Eu conheci o nome, não conhecia a cara. Era isso. Isso. Quando é que vocês começaram a ficar conhecidos de forma nacional? De forma nacional veio no primeiro CD, né, de Paulo? Com a música Onde Anda Você. Né? Porque nós tínhamos gravado até então os nossos discos em vinil, que fizemos um sucesso regional com uma música muito bacana da nossa querida Fátima Leão e minha, no Tocantins, em Goiás, chegou a ser um grande sucesso. Pará, né? No Pará, Passarinho do Sertão. Mas não veio para o lado, não veio para o sul. E nós já preparando o primeiro CD, aí sim já veio uma canção que tocou bastante por aqui, algumas rádios em São Paulo. Tocava também, que é Onde Anda Você. Que foi o que você contou que o Leandro mandou. Isso, o Leandro não exatamente. quis? Não é que não quis, eu acho que porque era muito vasto o repertório que chegava para eles, cheio, muito rico de coisas Exatamente. maravilhosas, né? Então ele não é que ele não quis, essa vocês estão preparando um repertório, é uma música muito boa, vou deixar para vocês aqui. Aí deixou Onde Anda Você, essa que nós acabamos cantando um pedacinho para você. Ela tá no mesmo disco do Amor de Primavera? É a primeira versão do Amor de Primavera. Tá Nesse disco. Tá. O Amor de Primavera foi aparecer depois, né? Fazer Apareceu sucesso depois. Interessante, a gente ia fazer os shows e as pessoas cantam Amor de Primavera, música que nós nunca trabalhamos, Amor de Primavera. Aí depois, lá pro 2002, né? 2002, seu Vitor Martins, da Velas, antiga Velas, pediu pra gente fazer um disco ao vivo, recordando o sucesso com as músicas que estavam aparecendo. Resolvemos abrir o disco com Amor de Primavera, aí explodiu o disco. Explodiu. E aí virou... É o maior sucesso, vocês consideram? Sem dúvida. E ele tem uma coisa... As pessoas berram a música, né? Então, assim, é difícil competir. O povo se mata durante o show, né? E Eles faz... gostam. Vocês devem ter acesso a isso, mas todo mundo toca essa música, né? Graças a Deus. A gente fica feliz e aproveita a audiência do podcast para agradecer todo mundo pelo carinho com o Amor de Primavera. Eu vou perguntar também a história dela, mas voltando, então, Onde Anda Você, que faz o primeiro barulho ali? Isso, foi o primeiro barulho que nós fizemos. Começa a expandir o nome de Paulo e Paulino para o Brasil, né? Isso aí, que ano que foi? Isso foi nos anos 97, 96, né? 67. 96, 7. Porque acabo conhecendo na época porque o Leandro faleceu em 98. Isso, exato. No meio de 98. Vocês conheceram o Leandro Leonardo como? O Leandro Leonardo chegou em Goiânia, a gente já estava na atividade, eles participaram de um festival onde quem ganhasse o festival, o festival gravava um disco. O prêmio era a gravação de um vinil. De um LP, né? De um vinil, exatamente. E isso era na nossa querida co-irmã Rádio Brasil Central. E eu gostava muito de frequentar o programa, porque eu sempre gostei de ver os meus colegas apresentar com os violões afinadinhos, achava bonito, uma dupla cantando bonito com os violões afinados. Só para era rádio e TV. Né? Rádio e TV, exatamente. TV Brasil Central. E então eu fui para lá, ia para lá para afinar os violões dos artistas, para ver eles cantar bonito. Chegou o Leandro Leonardo e foi muito bacana. E eles
afinei os instrumentos para eles. E eles ganharam o festival, gravaram o disco. Começou também um trabalho regional muito bacana. A proposta, a dupla tinha um timbre de voz diferente, né, bonito. E começou essa amizade ali. Pô, que legal. E depois acabou... Vocês, eu comentei, vocês tocaram, foi no velório, era aquilo? Era no enterro? Foi no velório do Leandro. O Leonardo pediu pra gente, já que ele gostava muito do trabalho nosso, pediu pra gente cantar a música de despedida para ele. Nós cantamos a música nossa, Onde Anda Você, cantamos o Cuitelinho e cantamos Não Aprendi a Dizer Adeus. Como tinha mais ou menos uns 6 a 8 aviões das emissoras, né? Helicópteros ali em cima, não deu para ter áudio, né? Ninguém ouviu nada. Foi onde nós recebemos muitos convites das televisões brasileiras para saber o que a gente estava fazendo ali, o que a gente estava cantando. A curiosidade dos fãs foi tão grande que nós tivemos que ir nas televisões explicar. Então, a minha impressão não é errada, não. Muita gente prestou atenção. Nosso nome correu muito, porque estávamos despedindo de um grande ídolo do Brasil, né? Além de um grande ídolo, um grande amigo, né? Grande amigo. Nos auxiliou bastante. Interessante, Piunte. Quando nós lançamos o nosso primeiro CD, eu tinha pedido ao Leandro, vê se a Continental lança para nós o CD. E ele falou, ok, eu vou pedir para eles. Não prometo nada, mas eu vou pedir. Não vou prometer, mas eu vou pedir. Aí, quando veio o positivo da gravadora, nós vamos lançar o disco de vocês, música tal, vai ser trabalho. A gente estava tocando com eles, a gente fazia uma turnê com eles. Está fazendo uma turnê no Brasil comemorando 10 anos de sucesso do Leandro Leonardo. E a gente estava emocionado, que a gravadora tinha dado um positivo. Entramos no avião e decolamos. A gente ia fazer um show em Botucatu. Me lembro como se fosse hoje. E eu entrei de frente a ele, como eu estou com você, fui agradecer a ele. Leandro, muito obrigado, cara. Estamos felizes demais. A gravadora deu positivo, vai lançar o nosso disco. Que bom, que legal, Paulinho. Fico muito feliz mesmo, de coração. Mas você não tem nada que agradecer. Hoje é eu que quero te agradecer. Mas de quê? Pensei comigo, devo ter aprontado alguma com o Leandro que ele guardou para agora. Mas pode falar. Queria te agradecer por você ter afinado os nossos instrumentos quando nós ganhamos o festival onde nós gravamos o primeiro LP. Nossa, ele me encheu de emoção, porque eu não lembrava mais. Ele que me lembrou que isso tinha acontecido. Faz isso para todo mundo, de alegria, de alma, para ver todo mundo se apresentar bem, né? E ele... Nossa, eu fiquei sem palavras, fiquei emocionado, nossa, não lembrava mais. Você me disse que eles era muito bonito a afinação também, né, lá no início, né, antes de virar sucesso. Tá doido, ela cantava muito bonito. Leonardo com uma voz assim, melancólica, chorosa, uma voz romântica, nossa, fantástico. Não é por acaso que chega... Não era. Onde eles chegaram, né, Paulinho? Tá doido. Muito bom. Uma coisa que eu gosto, eu sempre falo aqui, que eu gosto de música triste. E tem gente que não gosta dessa terminologia. Você fala, não, mas é porque é triste mesmo. Música que você ouve, você fica mal. Você fala, nossa. E você gosta. Eu gosto. E aí eu falo, finalmente achei alguém que divide. E às vezes eu tenho raiva de música extremamente extrovertida, que causa alegria em todo mundo, que me faz raiva. Entendeu? Música muito feliz me irrita. Isso, não. Eu gosto de ver as interpretações, até o jeito do cara interpretar um você, ou alegria, ou qualquer que seja a palavra. Eu acho bonito você apreciar o jeito diferente de pronunciar a palavra. Então você vai precisar me explicar e tem que ter uma explicação boa. Tem uma música que ela entra pra mim na lista das mais tristes do sertanejo, não de alguma geração, de todas, que é o Nada Mudou. Nada Mudou. Essa música é muito triste. Começando da primeira nota, é um teclado, um piano ali, não sei, piano. Até o final dela, ela é triste o tempo inteiro. E ela é sua. É minha, música minha. Você estava feliz fazendo essa música? Não é possível. Interessante. Essa música foi um amigo meu contando para mim. Eu perguntei pela fulana, ele tinha terminado o namoro dele já há algum tempo. Aí, de certo passou, que eu estou te vendo bem, tranquilo. Passou, tranquilo. Aí o cara, bicho, falo que passou, mas
tá tudo igual. E eu peguei aquele gancho ali e comecei. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Graças a Deus aconteceu também. Nossa senhora. O arranjo você se meteu, né? O arranjo é nosso também, é meu também. E nós melodia, o Paulinho já fez a música, melodia e arranjo, tudo junto. Veio tudo na cabeça. Exatamente. O tecladinho também é uma ideia sua. Como é que é? Aquele teclado do começo. Ah, aquilo ali foi tirado. A minha irmã ganhou do namorado uma caixinha de música, menino. E tinha uma coisinha que tocava daquele jeito. Gente, eu quero o arranjo igual que a caixinha de música que eu a escondida da minha irmã, torcia para ouvir ela cantar. Achava a coisa mais linda do mundo. Para ver o pianinho tocar e a bailarina rodar, né? E então eu achava muito bonito. Eu quero um arranjo desse jeito. E comecei a fazer. Na boca mesmo. Blendam, 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 blendam. Por aí afora eu passei pro maestro e deu certo. Da caixinha de música mesmo, né? É verdade. E só, você me contou também, tem um atraso no tempo da música, né? Isso, para ficar bonito, para ficar mais sentimental, mais gostosa as notas, ela não poderia vir no beat da música, não perderia o sentimento, perderia a beleza da interpretação do músico tocando ali na hora, né? Então foi isso. Inclusive essa música original gravada no disco Coração Chora, tem marcou muita triste que estava gravado com aquele piano que era da Gravodisc, aquele piano que foi queimado com o incêndio que houve, né? Piano maravilhoso, mas ficou registrado. Eu vou trazer os dois aqui, inclusive. O Elcio e a Cristiano. Vamos dar entrevista e contar fantástico. as histórias ali de dentro. Tem muita coisa. E muitas histórias de vários artistas, né? Essa música foi gravada lá? Foi gravada na Gravodisc. A versão original, sim. Essa música, ela é muito conhecida, mas ela, logo que ela saiu, ela já virou sucesso de vocês? Não, ela veio aos pouquinhos. Nós chegamos em Cuiabá. Começou a acontecer em Cuiabá. Chegamos lá em Cuiabá, a briga estava para divulgar. Um cara da rádio lá começou. A gente estava trabalhando aquela música. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. O cara gostou da música demais da conta, mas a música nada mudou, mexeu com a vida dele. Só olha, a de trabalho de vocês é essa aí. Eu posso tocar ela também, mas a minha música que eu vou tocar é Nada Mudou. E começou em Cuiabá. Sucesso. Nós chegamos lá para fazer um show. Eu lembro. Nós não tínhamos preparado a música. Não estava no repertório. Nem tirada da banda, nem? Não. Aí os caras, se não cantar Nada Mudou, não vai ter show. Tiramos as pressas lá, assim. Cantamos. Aí nunca mais saiu do show. Nunca mais saiu do show. É engraçado porque é uma música muito lenta para um show, né? Muito interessante, Pinto. Você falou uma coisa interessante. Às vezes, as pessoas acham que o que faz um show é música agitada. Não é. Ali você está entretendo, é a alma das pessoas, não somente o corpo. Às vezes você escuta uma música lenta, uma música bem interpretada, mas sua alma vai lá para cima, que te dá uma alegria extraordinária. É verdade. Enquanto que o corpo fica só na batida, na zoeira, na batida do ritmo, né? Depois que passa, acabou. E a música lenta, ela recende, ela transcende. Ela vai batendo, vai ficando. Coisa impressionante. Isso é quando o público tem o conhecimento da música, da canção, né? Uma música como essa, a cantada, ela é muito, muito controlada, muito... Você presta muito atenção para cantar bonito. É uma voz que tá... Não é uma coisa gritada, mas as pessoas gritam. Sim. É de boa de cantar, não chega a atrapalhar. Eu sei que o fone deve fechar muito, mas as pessoas berram a música, né? E você tem que manter aquela coisa... Isso. Quando o som não está muito bom, é complicado mesmo? Interessante, Piotr. Você tocou num assunto que merece uma resposta mais técnica. Eu, mas o de Paulo, nós aprendemos uma coisa assim, que a divindade que trouxe isso para a gente. Passar emoção sem sentir emoção. Porque se você sentir emoção, aí você derruba tudo. Você desafina.
Tudo aumenta. Eu tive muitos momentos assim, sabe? Ficar emocionado e às vezes a nota... Ele estava cantando aqui no Brasil, eu ia lá para o Paraguai afora. Cada um para um lado. Acontece. Às vezes você está num lado emocional, alguma coisa, um relapso, algo te chama atenção de cá, de lá, de cá. Então, acontece realmente. Normalmente, nas nossas apresentações, a gente costuma dizer que tem jovens de 8 a 80 anos, comparecem, vão... Famílias inteiras. Então, uma criança ou uma pessoa de idade nos chama muita atenção, porque nós temos muito carinho com essas duas extremidades, né? Muito jovem com o idoso, a gente tem esse carinho muito grande. Carinho para com todos, respeito para com todos, mas essas duas situações nos chamam muita atenção. Então tem uma parada bem mais técnica e fria lá em cima, né? Na hora de pensar, né? Na hora de... Exatamente. Senão, se você entrar na emoção das pessoas... Porque você imagina, tem pessoas que passam a vida inteira esperando um show que tenha acontecido conosco. Então você está de frente com esse público, então ele vai à emoção. Quando eu assisti Silveira e Silveirinha e Luiz Conceição, trio Coração da Pátria, em 1969, num circo em Patos de Minas, eu não sabia se eu ficava sentado na arquibancada, se eu ficava em pé, como é que eu ficava. Só de eu ver que as três entidades luminosas ali já uma coisa impressionante. Eu saí de lá, saí do circo falando, eu quero ser um violeiro. Um violeiro, não falar nem artista, é um violeiro. Quero ser um violeiro. Eu de Paulo, acabou. Deus abençoou o caminho. Cá estamos nós. Tem até uma história, o Eduardo Costa veio aqui, ele estava falando sobre desafinação, o pessoal que critica na internet e tal, e ele falou que quando está emocionado, às vezes dá uma nota errada mesmo, porque você está ali, você entra. Emociona. Quando entra é fácil de... Quando entra na emoção, exatamente. É fácil de errar uma nota. Às vezes você não está bem fisicamente... Muito depende. Às vezes você está com uma pequena ferimento na língua ou na boca. Para a garganta, às vezes. A garganta, às vezes, não tem jeito, você desafina. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa saúde, desse lado da saúde, desse lado psicológico, porque afinar, você pode ser afinado, mas se você não estiver bem fisicamente, você não vai conseguir. Né? Vocês já tiveram alguma fase de dificuldade? De algum problema na voz? Na nossa época de mudança de voz, o de Paulo foi um pouco mais rápido, mas rápido, né? Mas a minha mudança, se não fosse meu pai, tinha parado. Ficou muito feio? Ficou muito feio. Parecendo que as galos, quando vai cantar, não dá conta. Não consegue dominar a voz, não né? consegue dominar a voz. Você está passando de pintinho para galo. Né? Fase da puberdade, né? Puberdade. Então, não é fácil você controlar tudo isso. É legal vocês falarem isso, porque o Bruno veio aqui, o Bruno Marrone, e todo mundo gosta dele cantando, e ele falou que quando ele era mais jovem, 17, 18, ele era muito ruim. Então, assim, mas ele conta, não tô brincando, não, eu era ruim mesmo, era muito feio. Depois que ele foi entendendo, encorpando... então já conheci o Bruno, muito bom. Viu? Já conheci. Ele falou que eu saía, engraçado, que era um dos poucos artistas que eu saía de casa para vê-lo cantar. É mesmo? Nossa, como é bom o Bruno Marrone, como é bom, né? E os dois... Bruno sempre muitos falam que o Marrone não canta nada. Gente, que é isso? Ele canta bem, sim, ele sabe cantar. Pode até não aproveitar bem a voz dele, mas que ele sabe. É que eles fizeram um estilo de uma sombrinha simples do Marrone fazer, mas se eles quisessem aproveitar ele muito mais, conseguiriam. Ele tem voz bonita também. Eu estive aqui recentemente com o Mococa. Sim. E o Mococa falou tudo. Isso que é muito bom. Vocês assistiram algum trecho, pelo menos? Eu já assisti vários. Assisti o Mococa e o Moraci em 1972, no Circo em Patos de Minas também. Showzaço, maravilhoso. Legal. Os dois, além de cantarem bem e bonito, os dois eram bons instrumentistas, os dois de violões, né? Uma dedicação maravilhosa. Tinha uma pegada assim, bem bacana, muito legal mesmo. E o Mococa vive música, isso que é muito legal, né? Pra música. E ele veio aqui, deu uma declaração
que repercutiu demais nas redes sociais e aqui no YouTube também, que ele me disse que o Barrerito é o grande cantor sertanejo. Mesmo ele fez algumas comparações, tem estilos diferentes, mas para ele o Barrerito é imbatível. O Barrerito chegou num lugar que ninguém chegou. Eu queria entrar no assunto Barrerito aqui, porque vocês tiveram uma proximidade com ele que pouca gente teve. Queria que vocês contassem como vocês conheceram o Barrerito e quando, porque vocês conhecem ele desde antes do Trio Parada Dura. Né? Nós conhecemos o Barrerito em 72, né, Dipão? Isto. 72, cantando com o Creone. A melhor dupla que eu já vi cantar ao vivo, até hoje não vi igual. Creone e Barrerito. Era muito bom antes até do trio. Muito bom. Quando o Mangabinha pegou, ele sabia com que ele estava mexendo. Ele sabia que era bom. Com certeza, era muito bom. Era a melhor dupla que eu tinha visto cantar ao vivo. Uma dedicação, uma disciplina, uma vontade. Parece que quando eles cantavam assim, parece que descia duas entidades cantando, duas entidades do céu cantando. A coisa maravilhosa, espetacular. Agora, se você falar em duplas, em artistas, você vai tirar uma turma boa, mais boa mesmo, que estava no andar de cima, se na prateleira mais em cima, de estilos diferentes. Você não pode negar a beleza de um Zé Rico cantando, do Mato Grosso cantando, do Tião Carreiro cantando, o próprio Mococa e Moraci cantando, como cantava bem. Juliane Jardel, que dupla excepcional, né? Verdade, Paulinei. Por exemplo, Tonico Tinoco. Tonico e Tinoco. Tivemos o privilégio de ouvi-los todos cantando assim pessoalmente. Pessoalmente, exato. Zezé de Camargo e Luciano era bom demais. Leandro e Leonardo. Chitão e Chororó. Que espetáculo. João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel, que duplão. Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões. Então, Pionte, é muito difícil você falar esse ou aquilo, mas eu vou contar uma coisa para você. Era fantástico. Você vê as duplas dessa época cantarem. Eu vou contar se apareceram porque eram bons demais da conta, porque a rejeição do sertanejo era grande demais, mas estava na nossa alma. Parece que era um sacerdócio que nós viemos fazer aqui na terra. Era um compromisso, divulgar a música sertaneja. Não tinha outro jeito. Uma dupla do nosso tempo, que nós assistimos em circo também, fantástico, Durval e Davi. Durval e Davi, que coisa. Ô, dois meninos que cantavam bonito demais. O Davi já veio aqui. Sim, fantástico, fantásticos. O Davi não, o Durval, né? Durval, o Durval. 2 vezes. Fomos assisti-los também no circo. Você me falou que a sensação de ver o Barrerito e o Creone cantando junto, o Creone e o Barrerito cantando juntos, era uma coisa que você lembra até hoje. Lembra, tem o som da viola. Tocava bem demais viola, o Barrerito, e o Creone era um instrumentista de base, fazia uma base segura, uma base bem feita. Parece que tinha uma orquestra com os dois, nas mãos dos dois, tocando com eles. Não precisava mais nada. Estava bom demais. Eu ia fazer uma comparação. Você percebe que as pessoas, quando veem vocês dois cantando, têm uma reação parecida? Porque se vocês foram ontem na casa do Daniel gravar o programa dele, e o Daniel se impressionou. Né? O Daniel se emocionou, porque não dá, né? Isso é o maior sonho que eu sinto, assim, chegar perto, porque eu e Moito de Paulo pensávamos, se a gente chegar 10% do Creone Barrerito, já está bom demais. Se a gente chegar a essa coisa. De tanto que era bom, né, Paulo? Era bom demais. Era algo assim, inexplicável, tanto que era bom. Nem eles sabiam o tanto que eles eram bons. O que aconteceu no sucesso do trio era merecido, então. Né? Demais da conta. Muito merecido. Entrou o Mangaba posicionando assim à frente deles em algumas partes mais rústicas, mais elaboradas comercialmente, né? Falando, algumas decisões que tinham que ser tomadas e tomaram e deram certo, né? Até uma certa altura foi muito bem aquilo lá. Mas os dois artistas, e o próprio Mangaba também era um grande artista, né? Fazia a sua parte no acordeão muito bem também. Criativo, né? Criativo. Ficou um pouco de lenda, a gente conversa sobre o Barrerito, que tem uma parte da história dele que dizem que ele era um cara muito difícil e tal. Você disse que não conheceu essa parte dele, né? Era outra pessoa. Né? Interessante, Pionte. Olha para você ver, eu não posso falar dessa época
Porque exatamente quando veio a ascendência do Crione Barreto, do trio Parada Dura, a gente se afastou um pouco, estava na nossa época de mudança de voz. Mudando a voz, cara, estava muito ruim, então a gente ficava até meio descrente de chegar perto dos colegas. Né? Você viu o Zezé cantando aquela enormidade, da minha idade, Zezé tem minha idade, cantando bonito daquele tanto, o Leonardo cantando bonito, eu não dava conta, eu ficava pensando, gente, como é que esse menino está cantando bonito? A sua demorou, a minha demorou demais, cara. Nossa, demorou muito. Se não fosse o meu pai, nosso querido seu Luiz, tinha parado tranquilamente. Aí atrasou um pouco isso. A segurança de você. Para você ter uma ideia, tanto que a nossa época foi difícil, a gente vivia só da música. Meu pai teve uma ideia, como eu tocava um pouquinho de viola, nós gravamos uma fita cassete só em solo de viola, nós sobrevivemos dela durante uns 4 anos, só de vender fita em solo de viola. É mesmo? De tão ruim que estava a voz? A voz estava terrível. Não conseguia gravar, não conseguia dar conta, não dava conta. As tonalidades foram lá para baixo, não dava timbre, muito ruim, não tinha conhecimento técnico, não tinha conhecimento de fonoaudióloga, não tinha conhecimento de uma professora de canto, frequentar alguém, nada. Muito, muito difícil. Vocês, os dois tocam viola? Não, viola só eu. Só o Paulinho. Não posso nem falar que toque, eu faço barulho. Não, isso que eu ia te perguntar. Você virou violeiro mesmo? Precisou virar? Desde criança. Não sei onde é que meu pai tirou isso da cabeça, que eu tinha que tocar viola. Porque ele não tocava. Aí depois você viu o Barreirito tocar? Aí eu vi o Barreirito tocar, o Barreirito afinou a viola para mim. Desde essa época, eu nunca mais deixei a viola. Tem 50 anos que toco viola. Não cresci muito com a viola, não. Mas consegui fazer os arranjos, Amor de Primavera, outras coisas. Estou por aí, por que eu sou sem você? É tudo criação da gente mesmo, baseado no conhecimento de lá. Tem um capítulo muito importante e que a história é muito legal, que é o Amor de Primavera, que é um grande sucesso do sertanejo. E desses últimos 20 anos está ali entre os grandes hits, assim, que passam por todos os artistas. Como a gente falou, todo mundo canta. O Gustavo Lima fez uma versão, né, que muita gente talvez apresentou para uma geração mais nova ainda. Só que ele enfiou o o lá, que você me falou que não era o não. Que era uma outra história. Eu queria que você me contasse a história desde o começo dessa música, porque é muito legal, que ela é acreditada Paulino e César Augusto. Isso, exatamente. O seu irmão foi sacado da música, é isso mesmo? Foi, rapaz. Veja bem. Nós não pensava nessas coisas. Não, se deu certo para um, ou para ele, ou para mim, tá tudo encaminhado, tá tudo bom. A gente queria mostrar alguma coisa e via. É o seguinte, o Leonardo preparava-se o repertório, o César Augusto cuidando do repertório deles, juntamente com o Leandro. O Leandro pediu para a gente lá mostrar alguma coisa. Nós chegamos e essa música já estava escrita já, entendeu? Tinha letra, nós cantamos. O César falou assim, olha, eu gostei demais da melodia. Neguinho, eu gostei demais da melodia, Neguinho, mas a letra não tá legal. Pode mexer? Ele fala bonzinho, assim, parece que ele é bonzinho. Parece. Aí, não, César, pode mexer. Para nós ele foi bonzinho. Para nós ele foi misericordioso. Aí o César começou. O amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce. No inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor. Da sua letra. Né? É da minha letra. Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Aí o lamento já tinha, né? Faz mais alto um pouquinho. Esse é o lamento, é o choro, é a dor, a saudade, né? E essa dor vem porque a letra era outra, né? Exatamente. A letra era um amor, uma pessoa despedindo o outro, e ele não acreditando que ela estava despedindo dele, parecia brincadeira dela, fazia mais ou menos isso. E aí você chorava no refrão. Isso, vinha o lamento no refrão. Aí teve um momento lá, o César saltou para o segundo verso. Coração que sai vencido quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia
travou. Ficamos umas 4 horas procurando prosseguir. Uma frase aí para colocar. Aí de repente o de Paulo: o amor é como um dia, é a luz na escuridão. O César Augusto deu um pulo dessa altura. É isso aí, neguinho, achamos a frase, achamos. Aí prosseguiu. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Fizemos para o Leandro e Leonardo, deixamos com eles, mas não se adaptaram ao jeito de cantar. Aí passaram para a gente, nós gravamos e graças a Deus é um grande sucesso do de Paulo e Paulino. E já é um grande sucesso do sertanejo, né? Não só mais. Exato. Graças a Deus, né? É uma música que o jovem canta, o mais antigo canta, enfim. Foi uma bênção que Deus nos deu. E o que é engraçado é que o Uou pegou pra gente mais nova. Que é o jeito mais fácil de gritar, né? No show, né? É porque tinha um Uou na frente, né? Era... Cara, é muito bom isso, né? Obrigado. É muito bom. Uma outra música que marcou por um momento triste, mas enfim, que é uma música muito bonita, é Estrelinha. Vocês gravaram com a Marília Mendonça, música que tem um sentido e tomou um sentido novo, muito mais triste, de despedida, de homenagem, quando a Marília faleceu. Essa música, a imprensa, de forma geral, a mídia, usou como uma música de despedida, e ela é muito bonita. Bonita demais, né? Luiz e Leandro compuseram. Chegou no celular do de Paulo vai contar a história direitinho. Fala, de Paulo. Na verdade, eles mandaram, a editora que eles trabalham em São Paulo, me mandaram 10 músicas, mais modernas as músicas, e músicas boas. Eu fui ouvindo, e a Estrelinha era a 10ª música. Aí, quando eu ouvi a Estrelinha, as frases me chamaram a atenção. Aí falei, Paulinho, tem uma música aqui que, rapaz, o sentido dela tem tudo a ver com o que nós propomos musicalmente falando e tal. Aí nós fomos ouvir direitinho, ele gostou muito, mas não era bem o nosso estilo. Na verdade, eles gravaram mais moderno, bem mais moderno, né? Ah, ela era diferente. Era um pouquinho diferente. Aí o Paulinho falou, não, mas dá para trazer para o nosso estilo, e pôr uma certa simplicidade nela. E aí ele começou um arranjo de viola bem simplesinho, e nós começamos a ensaiar, deu certo. O Moser veio. Deu as lapidadas dele, fantástico. Isso. E aí colocamos pro meu filho, o Luiz Neto, Luiz de Paula, o Luiz Antônio de Paula Neto, Luiz Neto. Uhum. Netinho, deu uma produzida nela, colocou lá a modernidade que ele achava que tinha que ter. Antes do arranjo tem um suspense em de uma guitarra, né? Bem legal, que chamou muita atenção também. Isso. E virou esse hits. Convidamos a Marília para cantar conosco. A gente não conhecia a Marília pessoalmente. Conhecemos ali no momento do palco. Ela ficou muito emocionada porque, segundo ela, o pai dela era muito fã nosso. E ela tinha pedido do pai dela já, se não me engano, há 4 anos, né, de Paulo? Não me lembro bem, mas é por aí. Por aí. Ela ficou muito feliz do convite. E foi. Você quer cantar Estrelinha conosco? Ela aceitou, cantou. Na primeira passagem ela se emocionou. Não deu conta de cantar. No meio da música ela se emocionou, lembrou do pai. Na segunda passagem já foi direto, ficou a voz dela do jeito que está até hoje. Vocês escolheram essa música para ela por quê? Achavam que combinava? Achávamos que combinava com o jeito dela cantar, e por ser uma música moderna também, e trazia uma mensagem tão forte, mandamos 3 músicas para ela, ela escolheu a Estrelinha. Cara, porque ela é muito bonita, e acabou que muita gente também, dos fãs dela, imagino, passaram a conhecer mais a dupla por conta da música, né? Com certeza. Isso. E a Estrelinha tinha um detalhe muito importante na letra, que falava: quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que o papai um dia mostrou pra você. Falava sobre o pai, né, que tinha partido. Aí nós vamos trocar isso aqui, vamos botar, se for um namorado, a namorada, se for um tio, uma avó,
um irmão, né? Mãe, então, né? Aí colocamos. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Aí ficou. Ah, entendi. A música era para um pai. Era de um pra um pai cantando. A gente quis universalizar ela, né? Nossa, mas que sacada que Foi. funcionou. Para todo mundo, né? Às vezes uma palavra numa música, nossa, muda todo o sentido, né? E acabou ficando uma música muito emocionante no show, né? Imagina que tem gente Muito, que chora mas e tudo. muito Fãs emocionante. da Marília que vão ao show Nossa, muito querida, para né? cantar a música e, logicamente, matar a saudade dela, porque até hoje, todos os shows de Paulo e Paulino, a gente canta a estrelinha com ela depois, Fazendo cantando a parte dela, né? Foi. E é engraçado como funcionou dois estilos muito diferentes cantando, né? Porque Diferentes. ela cantou forte, né? Cantou Do forte. jeitão dela e vocês do jeito de vocês. Exatamente. E Exatamente. casou muito bem, né? Uhum. É muito legal, mas é muito triste também, né? É, Eu fiz uma lista aqui, uma lista é boa, que é grande, de músicas que são conhecidas com vocês, só lá do A mesmo, as mais conhecidas. Certo. Uma dúvida que eu tenho, o Tô Por Aí é um sucesso de vocês? Nós somos os primeiros a gravar, né? Ninguém quis gravar, na época foi pro Leandro Leonardo, foi pro Zezé também, foi para todo mundo que eles passava para os principais artistas, e aquilo que eles não queriam, normalmente respingavam para a gente. E o Tô Por Aí chegou pro Pinóquio, no estúdio do Pinóquio, onde ele trabalhava. O compadre dele, o Mozart, estava lá. Essa música é boa, gostei dela, vou mostrar de Paulo e Paulino. A gente estava preparando um repertório, pegamos a canção e fizemos um trabalho, ela também muito moderna, muito bem diferente. mais lenta. O arranjo não era esse, era um outro. Eu peguei a viola, fiz um arranjo country para ela na viola, né? Enfim, peguei uma base das violas portuguesas, e coloquei ali no comecinho, tô por aí, mais ou menos igual a violinha portuguesa, para chamar a atenção. Uma das novidades dessa música é essa viola que o Paulinho está falando, juntamente com o steel. Com o steel. Guitar steel. Fizemos o steel, fizemos o arranjo, o arranjo com steel e viola. Steel e viola. E casou muito bem, né? Casou Muito bem, bem. muito bom. Essa música, ela que é da Valéria, não é? Da Valéria e do Felipe, né? Então, só para quem estiver assistindo e não sabe da história, a Valéria contou a história aqui, que ela é baseada em fatos, né? Em fatos reais, como o pessoal diz, que ela foi pra rua, o cara não quis ela, e ela fez essa música. É mais ou menos, ela conta muito bem a história aqui. E aí ela, pelo menos a história que ela conta, né? A gente nunca sabe o outro lado da história. Se ela é a compositora, Exatamente. não podemos duvidar, né? E ela fala, eu tô por aí rodando a cidade, e ela estava realmente de carro, estava meio mal e rodou a cidade de carro. Procure aí que vocês vão ver, a história é muito boa. Só pôr no Google lá, Valéria Barros, que vai aparecer. Já ouvi, já. Já ouviu essa história? Já ouvi. Se tiver outra versão, a gente derruba a versão dela também. Daí eu tenho que chamar ela de novo para explicar aqui. O que é que eu sou sem você é um grande sucesso. O nome da música é esse mesmo? Ah, tá. Deixa eu te contar essa história. O Vicente Dias, o famoso Vicente Dias, grande compositor, né? É muito amigo nosso, uma pessoa que nós gostamos muito. Conhecemos em circo. Também. E ele mandou para mim, Paulinho, eu tenho um refrão aí, vê se você faz o corpo da música. Mandou o refrão lá, e tava o refrão. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Tá isso aí. Aí eu cheguei em casa um dia, já cansado, tinha chegado de viagem, veio à noite, estava passando a novela, O Clone. O Murilo Benício ali na orla de Copacabana, com a mão no bolso e contemplando a lua, o mar banhando a praia, muito bonito, uma cena muito bonita. E já de madrugada, já tinha ido para as baladas, não tinha resolvido o problema dele, e estava na orla de Copacabana lá. E eu comecei a escrever, vendo aquilo, comecei. Não durmo mais, perdi minha paz, depois que fiquei sem você.
Coração vazio no peito tão frio, chorando e querendo te ver. Converso com a lua e saio pra rua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, nas noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Oh, achei. Aí, olhando as imagens, ele andando, passou uma limusine com uma menina de tubante, árabe, né? E ele achou, Jade, saiu correndo da limusine, gritando Jade. A hora que a limusine parou no hotel, não era ela, ele ficou desapontado. Aí eu fiz a declamação. Um dia desses eu vi o seu rosto em um automóvel que por mim passou. Desesperado, gritei o seu nome. A multidão assustada me olhando ficou. Quem estava em volta ficou assustado. Ficou assustado. O que esse cara está querendo? Então a música influenciou demais na letra. Você fala a novela? As cenas, né? As cenas influenciou demais. Eu copiei a cena que ele estava sentindo como se fosse eu. Me transportei pelo que ele estava sentindo, né? Caramba! Aí veio o refrão. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Bacana. Graças a Deus, outro grande sucesso também. Não, é muito... Eu anotei outras coisas aqui. É que aí estão em ordens... Malu, por exemplo. Malu. Foi uma música diferente, também triste, de história. Essa menina existiu? Existiu de uma maneira não como da música. Nós fomos fazer um show na Inglaterra e tinha uma menina por nome de Malu, de Belo Horizonte. Só eu vim cá porque meu pai é fã demais de vocês. E foi no show. E ficou muito fã, que o pai gostava demais. Eu vou fazer uma música para você. Então lá de repente, volta e meia, a gente ouviu o Big Bang tocar. Bling, dom, bling, dom, bling. Aí eu fiz o arranjo com o Big Bang tocando. Parece que a sonoridade eu consegui captar um pouquinho, lembrar o Big Bang tocando na viola daquele arranjo. Aí inventei uma história fictícia de um romance do que se passou e graças a Deus também está se tornando um grande sucesso. E virou nome, você falou que vocês fizeram com o nome Malu? O vinho, o vinho Malu. Vinho Malu. Mas uma delícia, está fabricado na Serra Gaúcha, muito bem representado, está uma maravilha. Pô, e é um sucesso, né, de vocês também, né? Também, sucesso e... As pessoas gostam muito, muito, muito. É muito bonita. Muito pedida. Uma outra música, que eu não sei se ela tão... A Ponto Final é de quando? Ponto Final. Ponto Final chegou para nós quando nós... Essa foi mais um presente dos nossos queridos Leonardo e o William. O William é o empresário do Leonardo. Chegou com Ponto Final para nós. Que os nonatos lá do Nordeste, Nordeste? Paraíba, né? Ele é Paraíba? João Pessoa, um deles mora em João Pessoa. E o outro mora no Ceará. No Ceará, isso. Que são os compositores do Ponto G e várias outras músicas. Chegou o Ponto G e o Ponto Final. Nossa, vamos pegar primeiramente o Ponto Final, depois a gente vai com o Ponto G. E nesse desse intervalo, o Ed Brito Samuel gravou muito bonito também o Ponto G e ficou um grande sucesso com eles também. E o Ponto Final vocês gravaram? No Ponto Final nós gravamos. Porque eles têm um estilo, é cantado, mas é falado também, né? Então, assim, é uma história corrida. Então é muito bonito. E tem uma música que eu estava até falando antes com vocês, que eu estava até conversando com gente bem mais jovem, que gosta muito, que é o Chorar de Soluçar. Chorar de Soluçar, o grande compositor lá de... Ele é mato-grossense, mas reside em Divinópolis, né? Odair Cardoso, um menino muito bom, canta muito bonito, compõe muito bem. É dele? É dele, do Odair Cardoso. Chorar de Soluçar, fez pro de Paulo e Paulino, gravamos e a turma jovem tá gostando demais da conta, viu? Tá muito bacana. Ela tem um papo mais jovem? Papo jovem. E para vocês é tranquilo? Vocês não tem muito isso? Não, é um papo muito sadio, desde né? Que não tira a nossa essência cantando, pronto, tá tudo certo. De tudo, né? E não fale palavras de duplo sentido, é uma coisa que a gente não gosta também de gravar. Não. Às vezes até me irrita. Manda uma do Teodoro pra você cantar. Eu acho que o engraçado com o ridículo tá muito pertinho. É um pouquinho só pra errar a mão, né? Mas acontece às vezes, né? Acontece.
Eu vou pedir pra vocês tocarem já, mas pode cantar só um trechinho do Chorar de Soluçar? Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Parece que a gente trocou de lugar. É muito bonito, e tem gente que... Eu já perguntei, eu vou lembrar quem foi até o final da entrevista, que falou que não grava a música de vocês porque é muito ruim gravar depois de vocês, porque não tem o que fazer, né? Não fica mais bonito de jeito nenhum. E faz sentido. Eu entrevistei agora, tem um mês, o Otávio Augusto e o Gabriel. Que vocês gravaram juntas uma música que é um duelo, é uma briga pra ver quem canta mais bonito. É impressionante. Olha, e coisa impressionante que os dois meninos cantando. Nossa, nos preenche completamente assim. É um recurso, é muito recurso, né? Eles têm muito recurso, um timbre de voz muito bonito. E as pessoas deles são bacanas demais, aquilo mistura com a arte deles, fica uma coisa extremamente agradável. Suave, né? Muito agradável. E eu acho que é uma dupla que ainda vai crescer muito no cenário artístico. Acho que só está começando, vai ter muita coisa boa para eles. Vocês gravaram com eles ou tem alguém no seu lugar, né? Isso, é. Que é uma disputa de cantar bonito. É bom demais aquilo, né, cara? Inacreditável. Tem alguém no seu lugar? Não foi uma outra? Foi a... Não foi. Tem outro lugar. Otávio Augusto e Gabriel, como é que foi? Aqueles que cantaram aqui. Que relapso, né? Não, eu não tenho outro, não. É outro assunto. Como que é? Eles cantaram aqui, pô. Não é a música do Chico Amado? A do Chico Amado é outro alguém no seu lugar. Ontem ela me ligou e chorou de soluçar. A dele, do Chico também, que nós gravamos, e eles também gravaram. Namorando Teu Sorriso. Isso. Namorando Teu Sorriso. Isso. Tem alguém no seu lugar, é do Chico Amado, e vocês nós gravamos também. Sozinhos. Isso. É verdade, Namorando Seu Sorriso é que ela tem um dueto ali. Tem um falsete perigoso você fazer, porque sobe muito. Eu fico namorando teu sorriso, igual o mar namora a lua. Eu fico namorando teu sorriso, igual o mar namora a lua. Feito uma criança, quando ganha o primeiro brinquedo, quer tocar, mas sente medo e chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama, e chora toda vez que ama. Nossa. Bonito, é muito bonito. Existe alguma coisa, algum tipo de voz que você tem que fazer que é mais difícil e você fala assim, não, tem que prestar atenção nessa daqui porque isso aqui é mais complicado? Você fala nas canções nossas? Olha, a gente faz com muito carinho e faz com muita fidelidade tudo aquilo que a gente grava, a gente tenta fazer. Tem umas coisas que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente vem, às vezes, num certo relaxo de show, cantando a música em show, então você costuma cantar errado. E a hora que você vai cantar assim num programa como o seu, num podcast como o seu, você vê, nossa, estou errando feio aqui e estou acostumado a fazer isso em show. Então é bom você estar sempre fazendo uma releitura nos ensaios das canções antigas. Vocês têm backing vocal? Você trabalha? Não. Ninguém? Não tem nenhum suporte? Não. E VS vocês não usam nada de voz? O VS que a gente usa é, às vezes, um violão de base. Ah, tá. Um violão de base que ele fica constantemente. Recurso de voz vocês não chegam a usar em nada? Não tem. É tudo natural. Se tiver ruim, vai do jeito que dá. Se tiver rouco, eu digo. Olha, quando a gente está rouco, normalmente a gente não fica assim sem poder não falar alguma coisa, cantar um pouquinho. Às vezes até abaixa a tonalidade de uma música. Mas graças a Deus tem sido assim, bem tranquilos. O jeito de cantar de vocês, pode me corrigir se for errado, certo, mas me parece que poupa mais a voz. Com certeza. Poupa mais. Sabe o que é? É muito importante você conhecer. Eu uso até com o de Paulo, nós temos uns códigos
que quando você vai cantar em ar livre, assim, não adianta você forçar. Eu falo para ele, canta para você. Canta para você. O cantar para você, eu estou cantando para mim. Se alguém quiser captar alguma coisa, capite. Se não quer, paciência. Ah, tá. Faz silêncio. A gente canta pra gente. Porque os microfones hoje, são muito potentes. A gente está falando baixinho aqui, mas no áudio vai altão. Vai lá para cima. Então, no show também é a mesma coisa. Os shows hoje são tudo grandes, palcos grandes. Você sussurra ali, aquilo vai longe. Então, isso dá um descanso para você, tranquilo, né? E aí não acorda rouco. E outra coisa, a gente não tem aquela intenção, aquele exibicionismo que muitos artistas têm de querer mostrar. Não. Vamos gravar do jeito que nós gravamos. Se sair mais ou menos do jeito que nós gravamos no disco, tá bom demais. Só me explica aquilo que você falou da primeira e da segunda voz. Um é o físico, é isso que você me explicou? Ah, sim. Isso são coisas que a gente tira da cabeça nossa, né? É muito bom. Ao longo da carreira, nós aprendemos que tem a voz física, isso cantando em dueto, e tem a voz sentimental. Se os dois for sentimental, não dá certo. Tem que ter uma voz mais física, aquela que brilha lá em cima, e o outro que trabalha, que faz esse encanto maravilhoso. Se você vê o Barrerito cantando sozinho as canções que os dois se unem cantando, é bonito. Mas quando põe a segunda do Crioulo, cresce. Cresce mais. Mais Se você ainda. vê o Silveira cantando sozinho no solo, é bonito. Mas quando o Silveirinha chega, é maravilhoso. O Zezé cantando, maravilhoso. Ao que o Luciano chega, tudo cresce. Mesma coisa, Chitão e Chororó, João Paulo e Daniel, o de Paulo e Paulino, todo mundo é assim. Milionário Zé Rico. O Zé Rico. João Mineiro Marciano. Tem o físico e tem o sentimental. O Zé Rico tinha as duas coisas, juntamente com a beleza do milionário, né? O Zé Rico tinha o físico, tinha o sentimento na voz sentimentalíssima, e o milionário com aquela base maravilhosa de voz, dava um harmônico maravilhoso, que aquilo... São fenômenos, né? Fenômenos do Brasil, né? Esse harmônico que dá as duas vozes, física e sentimental, é que faz a música sertaneja ser diferente. Quando une duas músicas, duas vozes com o mesmo propósito, ela não dá o mesmo efeito. Às vezes você acha que uma primeira e uma segunda não combinam, é muito por isso. Se não dá harmônico, não tem jeito. É muito difícil dar certo. Se não der harmônico, não fica audível, não fica gostoso se ouvir. Tem alguma música de vocês difícil de cantar? Vocês falam assim, não, isso daqui realmente, se o cara não for bom, ele não dá conta. As nossas músicas, Piundi, se a pessoa não tiver uma base musical do mundo sertanejo, ela tem dificuldade de cantar, né, de Paulo? São músicas simples, porém tem que ter essa dedicação e essa dedicação, senão não dá conta. Essa sabedoria de saber o que quer, né? Se o artista saber, não, eu quero cantar isso e vou aprender, é simples para ele aprender e ele desenvolver isso aí, porque as nossas coisas é muito simples, né? Mas para fazer e cantar. Simples no mundo de vocês, é difícil demais, né? Assim, porque eu tava lembrando de alguns nomes que chamam a atenção. A gente comentou até isso no carro. Parece que vocês cantam músicas diferentes e quando vocês juntam é uma coisa muito bonita, né? Mas se ele cantar separado, você não entende nada, né? Parece que tá maluco cantando outra música. E tem coisas, por exemplo, o André Andrade, as Irmãs Freitas, o Creone, eles iam para alguns lados na segunda voz que quem não entende muito não consegue ir de jeito nenhum, né? Surpreende, né? Você vai para alguns lugares também que você fala, o que ele tá fazendo? Para onde ele vai, né? Isso, e casa com a sua. Nós temos esse estilo, essa maneira de cantar. Interessante, Piundi, o estilo, as pessoas, cada dupla tem seu estilo, mas eu vou falar uma coisa para você que até hoje ninguém falou isso, eu vou ter essa astúcia de falar das árvores genealógicas cantando. Da música. Musical, né? O Mo de Paulo gosta de fazer esses pensamentos, ficar filosofando um pouco essas teorias musicais. Por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho. De onde vem o Tião Carreiro e Pardinho? Vem da árvore genealógica Zé Carreiro e Carreirinho. Dali surgiu o peão carreira da mesma árvore. O pessoal fala o estilo, mas é a mesma árvore. É a voz mais grave
Comandando, né? Comandando, e a sombra maravilhosa das primeiras vozes, Pardinho, o próprio Carreirinho. O Carreirinho cantava muito bonito. E bem. É uma árvore. Tem muitos outros. Felipe Falcão veio dessa árvore. Ronaldo Viola veio dessa árvore. A beleza da música sertaneja está aí. João Mulato. João Mulato veio dessa árvore. Vamos partir por outra árvore. Tibagi Miltim. Tibagi Miltim veio cantando para fora. Voa, pombinha branca, voa. Diga, meu bem, para voltar. Aí chegou uma porção de gente dessa árvore. Veio Belmonte Amaraí, Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó. Veio Valderi Misael. Veio Mato Grosso e Matias. O estilo é o mesmo. É a mesma voz para fora, bonita. Primeira e segunda trabalhando sentimentalmente. Vamos para outra árvore. Tonique e Tinoco. Aí veio Leôncio e Leonel, veio Zico e Zeca, Lourenço e Lorival. Tonique e Tinoco. Craveiro e Cravinho. O Craveiro e Craveiro e Cravinho. Outra árvore. Silveira e Barrinha. Silveira e Silveirinha. Chegou de Paulo e Paulino. Chegou Gino e Geno. Chegou Praião e Prainha. O Trio Parada Dura. O trio Parada Dura já nasceu, o Bairrito já plantou sua árvore. Tem uma árvore já é uma semente, né? Essa aí, a novidade do momento atual, Jorge Mateus, que trouxe uma porção de gente igual a eles, que, nossa senhora, fez referência. A sua árvore é a do Silveira e Barrinha. Nessa árvore também tem o Carlito Baduí. Carlito Baduí, Seresteiro Baduí, Nicanor e Palmeiri. Uma porção de gente. E é um jeito... Você chama esse jeito como? A gente fala de chorado. É um jeito melancólico, né? Vozes melancólicas, vozes choradas, né? Eles chamam muito de estilão goiano, né? É um sentimento puro. Nós fomos procurar uma historiadora. Por que esse estilo é chamado estilo goiano, mineiro? Ali ela falou assim, porque Goiás, na verdade, é cercado de estados, não tem fronteira com o mar, por exemplo. Então, Goiás sempre teve esse lamento, desde a época da escravidão, os escravos que aqui existiam... Goiás e Minas, né? Goiás e Minas, antes já tinha esse lamento na voz. Então, vocês são percussores ou são... vocês dão sequência a esse lamento, a esse sentimento. Coisa de alma. Coisa de alma. É o que está no Amor de Primavera, por exemplo. E se a gente fosse procurar história e localizações do Brasil, dá para perceber. Goiás e Minas é um jeito, o interior de São Paulo caipira é outro tipo de música. Exatamente. É muito bom. O sofrimento do Amor de Primavera... É o lamento, né? Ela virou uma música feliz na balada, né? No rodeio, na festa, mas ela é uma música lamentosa, né? Uma música de... Lamento puro, né? Sentimento começa com purinho. arranjo, com a introdução do arranjo. É seu? Essa ideia meu? é sua? O que estava passando na sua cabeça para fazer isso? Porque isso é uma coisa muito comum em outros estilos, o riff ou a introdução, né? Exato. Inclusive, tem um detalhezinho no arranjo que eu deixo, detalhes pequenininhos, incentivo, que me incomoda a hora que fazem. Lá vem, essa é boa. Barley, barley, or down, 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 down. Esse glissado aí é do estilo que dá aquela melancolia. E eles botam a sanfona, vai parararam, parararam. Isso aqui é uma coisa que me incomoda. Quando te chamarem para tocar, não faz isso, né? Não, pelo amor de Deus. Tira a sanfona desse momento. Não, a sanfona não cabe ali. Mas gravaram assim, então, né? Cada um ouve aquilo que quer. Não, muito bom. Eu vou pedir para vocês pegarem os instrumentos.
acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudades. Sem você aqui, eu morro de saudades. Sem você aqui, eu morro de saudades. Sem você aqui. É impressionante. Eu entendo o Daniel ter ficado... É impressionante. De frente, assim, a afinação, tudo, né? E como você é muito... Você não pode errar uma nota que faz tudo, tem que fazer direito, né? Você tem muito essa coisa. Tem que fazer direitinho, né? Senão você tira aquela expectativa. Eu faço não é por exibicionismo, é com respeito aos nossos fãs que gostam. Tá ouvindo, se dá né, para fazer direitinho, né? Vamos tentar, né? Fazer, né? Eu falei dessa música, que sem dúvida é a minha preferida. Não precisa tocar inteira, não, se não quiser. Certo. Só para dar uma palhinha do Onde Anda Você. A gente comentou no programa. Olha lá. Fazer no Laço Temido, pode ser? Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará, em quem pensará. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará, em quem pensará. Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Parece que é o CD, né? E eu... Menos, Pinto, menos. Né, eu tô elogiando bastante. O povo deve estar se matando assistindo. Eu geralmente corto as músicas por questões de direito, mas eu não vou fazer isso dessa vez, porque é sacanagem com quem tá assistindo. Só para não ficar usando de vocês tocando aqui, eu pedi para fazer um trecho do Amor de Primavera, que tem que fazer, e do O Que Eu Sou Sem Você. Que eu sou sem você. Deixa eu cantar um pedacinho de uma canção, posso? Não, fica à vontade. Essa canção, rapaz, veio com uma surpresa gostosa demais pra nós. Muito bacana. Que tá exatamente.
ganhar um beijo seu, te ouvir e sentir seu corpo junto ao meu, pintar um mundo só para nós dois, ser feliz sem pensar no que virá depois. Igual um pássaro voar no céu azul dos braços seus, deixar a paz desses momentos embalar os sonhos meus no céu dos braços seus. Fazer de ti meu anjo protetor, balançar ao som do mar, nas ondas desse amor, em cada gesto eu te merecer e abrigar sob a luz do nosso bem-querer. Deixar a paz desses momentos embalar os sonhos meus no céu dos braços seus. No céu dos braços seus. Céu dos braços seus. Isso é Simon & Garfunkel, não é? É. A música com eles é O Condor Passa, e a versão conosco No Céu dos Braços Seus é uma versão do João Viola, né? João Viola. Uma música que não era tão conhecida e voltou esses tempos agora. Voltou, né? Gravamos ela no disco Tô Por Aí, né? Tem 25 anos. 25 anos que nós gravamos, e agora tá uma coisa bacana. Quando a gente canta no show, as pessoas se emocionam muito. Por conta do TikTok. Isso. Que o pessoal começou a fazer vídeo Isso. andando de caminhão, de música, carro, na isso. estrada, e põe essa O música. cara cavalgando na fazenda com a música, ficou bonito. Que coisa, não? Bom demais. A internet puxando essas modas, assim. Que legal. Vou fazer um trechinho do Amor de Primavera. Ah, quer fazer? E O Que É Que Eu Sou Sem Você. Ok. Antes que eu faça vocês perderem o voo. Vamos fazer o Lamento do Primavera? Isso. O que é que eu sou sem você, Pinhote? Não durmo mais, perdi minha paz depois que fiquei sem você. Coração vazio, no peito tão frio, chorando e querendo te ver. Converso com a lua e saio pra rua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. Ai, ai, ai.
eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Eu, olhando assim, estava prestando atenção nele cantando, que ele canta num mundo à parte, né? Parece que é uma outra coisa. Vocês são muito fãs do Silvério Barrinha, eu conheço muito aqui por conta da minha mãe principalmente, que sempre ouviu muito. E é como se vocês fossem naquela linhagem que você narrou aqui, é como se vocês tivessem pegado a música deles e colocado num nível a mais, um nível superior, assim. Acho que vocês pegaram o conhecimento que eles tinham, que eu acho que na época até era mais talento, né? Era nativo, era mais nativo. Deles mesmo, e levaram para um nível acima, assim. O jeito que vocês andam na música, na melodia, o jeito que quase brinca, eu sei que não é brincadeira, mas nesse sentido de ir para onde você quer, você faz muita coisa. Agora, nesse final, eu acho que eles não fariam ainda, eles não tinham tanto conhecimento para fazer isso, mesmo sendo grandes duplas e tal. Sim. Vocês levaram esse estilo a um patamar novo, né? Interessante, Pio, eu ouvi esse comentário na voz do Marcelo Voninho. É um grande conheceu músico, todo mundo, pô, também. Conheceu, um grande maestro, né? Tem a sua dupla maravilhosa com a sua irmã, a Maide Marcelo, e comentou sobre isso aí. Vocês é a continuidade do estilo que deu uma lapidada. É como se você tivesse melhorado algo que era muito bom. Ah, obrigado. E é verdade, melhorou mesmo. Obrigado, assim. obrigado. Eu não lembro, a ciganinha era de quem mesmo? Silvério Barrinha. Silvério Barrinha. O que eles fazem, o falsete deles ali é muito bem feito, mas ainda não é aquela coisa perfeita que vocês fariam, por exemplo. Eles faziam muito bonito, eles faziam. E eu leio, e eu leio, e eu leio, eu leio, e eu leio, e eu leio, eu leio, e eu leio. Que é demais, né? Bonito. Queria muito agradecer a vocês. Eu vou pedir uma música para encerrar, porque eu acho que você até imagina qual é. Hoje foi um dia, a gente tá junto desde um pouco antes do almoço, a gente foi almoçar, passou a tarde aqui. É um dia muito importante para mim. Hoje a minha irmã não tá aqui, ela que fica no vídeo aqui. Ela tá viajando, deve estar com um monte de raiva que ela não tá aqui. Abraça ela por nós. Com a minha mãe, que também é muito fã de vocês. Obrigado. A gente tá esperando há muito tempo, né? A gente conseguiu casar, eles vieram de Goiânia para cá, vieram para Brotas ontem fazer o Daniel, vieram para cá hoje. E eu sou muito fã de vocês, mas além disso, a importância que vocês têm, e que bom que cada vez mais o trabalho de vocês está chegando para gente mais nova, que olha e fala assim, não, pô, tem esses caras aqui que são muito acima da média. E eu fico muito feliz realmente de ter vocês aqui. É um dia muito marcante para mim, muito feliz. Muito prazer. Obrigado, prazer é recíproco, nosso, né, de Paulo? Recíproco, exatamente. Obrigado pelas palavras de incentivo, vindo de uma pessoa tão conceituada como você. Isso só nos dá muita alegria, mais entusiasmo para continuar a tarefa musical, que não é uma tarefa fácil. Mas a gente agradece muito a Deus por essa caminhada maravilhosa, vitoriosa que nós tivemos na nossa carreira. Foi muito difícil, mas muito difícil. Todo esse tipo de dificuldade. Dificuldade financeira, dificuldade artística, dificuldade vocal, dificuldade de relacionamento. A coisa mais dura na carreira artística, Pinhuti, é você convencer as pessoas que comandam o sistema musical, que administra o sistema musical, é convencê-lo da inovação, da novidade que você está trazendo. Eles não acreditam.
E é muito difícil. Então, Só depois que o povo que o povo aplaude. Por isso que você falou que Campinas você fica por fora, porque não abre as portas para o novo. São Paulo demora. Exatamente. Né? São os últimos a ficarem sabendo das coisas. Eu já falei isso há muito tempo, né? São Paulo estoura depois que estourou no Brasil inteiro. Depois que veio o Brasil inteiro, já está. Chegou aqui, mas não vejo vocês aqui. Mas, enfim, o Goiás fala numa canção maravilhosa deles, que inclusive o Dorival Davi gravou, Minha Gratidão. Nada receio, não tenho motivo, meu objetivo já nada desfaz. Quer dizer, o objetivo do de Paulo e Paulino, graças a Deus, graças ao nosso divino Mestre Jesus, já nada desfaz. Isso dá uma tranquilidade, um estágio de felicidade muito grande, tanto no de Paulo como em mim, que é a consciência do dever cumprido. Fizemos da nossa parte, estamos fazendo, até o presente momento, da nossa parte. Né? Estamos tentando aprender cada vez mais e fazer o melhor de nós, né, Paulino? Como da parte divina nunca falha, estamos na caminhada. Então, muito obrigado e queria que vocês encerrassem com Na Hora Certa. Hora certa? Hora certa. Faz 500 anos que eu não canto essa que você fez para sua esposa, é isso? Isso foi. Quanto tempo esperei pra te dizer te amo. Pensei que fosse tempestade de verão, engano. Passei então a te enxergar melhor, ver mais além do que a aparência diz. Bom, há tempo de descobrir que a gente pode ser feliz. Como o dia espera as horas pra se completar, a estrela espera a noite pra poder brilhar. Tudo tem a hora certa de acontecer. Esperei todo esse tempo pra te dizer te amo, eu te amo, eu amo, eu amo, eu te amo, eu amo. Tá louco. Você não canta muito, é isso, essa música? Muito pouco. Não tá no show? Não tá no show, mas as pessoas pedem muito no show. De vez em quando a gente canta para atender algum fã, né? Eu, por exemplo, que é o fã dessa música aqui. E uma boa música, realmente. Desculpa os gatos. Depois eu faço um corte só dos gatos. Eu tava esperando vocês desafinarem para eu ter um registro disso, mas não funcionou, não deu certo. Então não dá para desafinar. Então muito obrigado. Te agradeço muito, muita paz, muita luz para você, saúde, para você continuar desempenhando seu excelente trabalho em prol dos artistas, que tem esse porta-voz maravilhoso que é seu canal. Obrigado pelo carinho de Paulo e Paulino, grande abraço. Abraço carinhoso aqui do de Paulo, abraço a toda a sua família, Isso. sua irmã que hoje não está presente, mas está a mamãe, né? Tá aqui. Abraço a ela por nós, obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Abraço até uma outra, grande abraço do Paulino. Tchau, gente! Tchau, do de Paulo! Tchau do Paulino!